Paz, irmãos, tudo bom com vocês? Vamos meditar na palavra de Deus um pouquinho. Vamos ler Romanos 12, 8. Vamos falar sobre o dom de exortar. Paulo aqui, ele está listando mais alguns dons. E no meio dessa lista ele fala do dom de exortar, o dom de exortação, o dom de consolar. Tem algumas possibilidades da gente entender essa palavra. Obrigado, Pedro. Romanos 12, 8 diz assim: ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O que exortar, use esse dom em exortar, não diz muita coisa assim pra gente, né? A palavra não é uma palavra que a gente costuma usar, exortar. Na verdade, quando a gente usa num sentido que não é muito dela. Ah, aquela palavra de exortação, parece que foi, né, o chicote. E exortar quer dizer animar. Eu fui olhar no dicionário e vi que, no Google, né? A gente não usa mais. Mas tá lá, animar, encorajar, né? Então existe um dom de encorajar, ou a mesma palavra pode ser traduzida por consolar. Cabe também o sentido de aconselhar. E se a gente fosse resumir o que esse dom faz, é uma conversa que muda a gente. A gente conversa com alguém e aquela conversa, ela flui no sentido de um aconselhamento, de um encorajamento, e a gente sai diferente. É um dom que Deus dá. Ah, mas só quem tem esse dom é que vai ser assim? Não, né? Tem o dom de curas. A gente ora por cura mesmo sem ter o dom, e Deus ouve a oração e cura. A pessoa que tem o dom, Deus ouve mais vezes naquele sentido. O ensinamento é a mesma coisa. Dom de socorrer, dom de contribuir, né? É um dever de todos contribuirmos, mas algumas pessoas são chamadas, tem um toque especial do Espírito Santo nessa direção de contribuir. E da mesma maneira, o dom de exortar é uma conversa que muda a gente. Como explicar isso um pouco melhor? Vamos dar um exemplo da vida de Barnabé. Em Atos capítulo 4, versículo 36 e 37, fala um pouco sobre José. O nome do Barnabé não era Barnabé, era José. Barnabé foi um apelido que foi dado para ele, é o que a gente vê aqui. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé, nós vamos ver, a Bíblia fala muito bem dele, né? Todos os versículos que falam dele, ele doou a sua propriedade aqui, e isso estava acontecendo, mas pelo jeito ele doou uma propriedade um pouco mais valiosa, e foi bem destacada essa situação. E ele ganhou esse apelido de Barnabé, que é filho da consolação, ou filho do encorajamento. Era uma pessoa que estava sempre, e nós vamos ver um pouquinho disso, encorajando, consolando, animando. Ele estava sempre abençoando alguém de perto, vamos dizer assim. Não é um dom que se exerce do púlpito, né? O sermão ou a profecia, ela pode encorajar, ela pode aconselhar, consolar, mas esse dom ele tem mais a ver com estar próximo, com o conhecimento, uma coisa mais íntima. E eu pensando nisso, eu lembrei de uma história que eu ouvi, de uma igreja que tinha um irmão que ele gostava de ver os pontos positivos das pessoas, e por outro lado tinha algumas outras pessoas ali que se incomodavam com isso, gostavam mais de falar mal que bem, e aquela pessoa que falava bem das pessoas incomodava o coração deles, eles não ficavam felizes com isso. É uma história que eu ouvi, tanto se é verdade ou não, mas a história é interessante. E aqueles irmãos ali, quando essa pessoa assim, né, tinha essa tendência assim, mais benevolente, ele estava longe, falando: nossa, fulano, você viu, a gente, né, não gostou disso, daquilo, ele vendo, né, que foi bom, e falando bem, e eles estavam meio querendo pegar ele naquilo lá que não estava legal para eles, né, aquele bem incomodava o coração deles. E na saída do culto, eles estavam os 4 ali, eram 3 e ele, né, na porta, e desceu uma pessoa, né, um alcoolizado, um bêbado assobiando, e eles já se entreolharam, e um falou: nossa, olha como ele está bêbado.
O outro falou, nossa, está cheirando mal, de longe a gente percebe. O outro, quase não fica em pé. E olharam para ele, né? E ele falou, nossa, e como eu subia bem, não? Gente, a gente, né, não vai desfazer, ele não disse que ele não estava bêbado, mas ele olhou o lado positivo também. E para não fazer injustiça com ninguém aqui da igreja, na igreja anterior que eu estava, tinha 2 irmãos que eu conheci que me inspiraram nisso. Dois irmãos bem simples, mas tudo que você fazia eles vinham elogiar, e não era falso, você via que era do coração, eles tinham aquele olhar bondoso. Nossa, que bom, hein? Nossa, que legal, você viu? Tem um até que trabalha na rua de casa, eu trabalhava, não tenho encontrado com ele. Ele fala de alguém, ele fala, nossa, fulano é gente boa, hein? Todo mundo é gente boa. Fulano é gente boa. Gente com esse dom de encorajar, dom de animar, dom de ver o melhor, não ver o pior. E eles são pessoas que encorajam a gente pelo exemplo, né? Mesmo que a gente não tenha o dom, mesmo que a gente não consiga, mas é um lembrete pra gente. Será que eu estou olhando o lado bom ou o lado ruim? Será que eu estou olhando o copo meio cheio ou meio vazio? Tem uma história do amigo da onça. Não sei se alguém já ouviu essa expressão, ou lembra dessa expressão, amigo da onça. O pessoal mais antigo lembra, eu lembro. E eu pesquisei isso uma vez. Da onde vem a expressão amigo da onça? Tem várias possibilidades parecidas, né? Mas uma que eu achei é que na revista O Cruzeiro, antiga, né? Década de 50, 60, era bem lida. A página mais lida era a página de humor, de um cartunista. E ele criou o Amigo da Onça, a partir de uma piada da época. Diz que 2 caçadores se encontraram, e um falou, nossa, se você encontrar uma onça na selva, o que você faz? Eu atiro nela. Falei, mas se você tiver sem a arma? Eu dou com a peixeira nela. E se tiver sem a peixeira? Eu pego um pedaço de pau, alguma coisa, e me defendo, dou nela. E se não tiver nada perto? Eu corro. Fala, tá, e se suas pernas paralisarem? Fala, você é meu amigo ou amigo da onça? Daí que veio a expressão, é aquele amigo falso, né? A Bíblia ensina a gente a falar a verdade. Então, se alguém tem uma situação difícil, você não vai mentir. Ao mesmo tempo, você não quer ver o mal da pessoa, né? Uma pessoa com esse dom de animar, de encorajar, ela vai falar a verdade, mas em amor. Efésios 4,15, em algumas passagens, em algumas versões fala falando a verdade em amor, ou seguindo a verdade em amor. A gente não pode nem não falar a verdade. Não, o negócio está ruim. Você vai falar, não está bom. Mas você também não vai falar sem amor. Eu tenho tanto amor que eu não falo a verdade. Isso não é amor, é um sentimento. Mas não é amor, porque o amor quer ver crescimento, quer ver melhoria, né? Então o verdadeiro consolador, o verdadeiro encorajador fala a verdade, sempre. Mas ele não fala a verdade do pior jeito. Ele vai falar com a melhor das intenções, com o melhor jeito. Se tem uma técnica, você vai corrigir uma coisa da pessoa, você faz a técnica do sanduíche. Você fala um elogio, aí você o ponto a corrigir, outro elogio. Você envolve em elogios aquilo, para dar para a pessoa engolir mais fácil aquilo ali. Você não precisa chegar já, né? Batendo. Isso aí está uma porcaria, isso está ruim. E a gente não deve ser o amigo da onça, né? A gente deve ser o amigo das pessoas. E Barnabé, ele foi esse amigo. Em Atos 9, 26 e 27, uma das primeiras situações que mostra Barnabé. Depois daquela doação, Atos 9, 26 e 27, é o capítulo que narra a conversão de Saulo, né, de Paulo. E diz assim: E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. O consolador, o encorajador, o animador, ele está junto. Ele não é propriamente um advogado. O advogado é quem está junto, né? Quem fala junto, é a pessoa que está junto. Barnabé, ele abraçou Paulo, ele comprou a luta de Paulo, porque Paulo tinha matado cristãos, estava prendendo cristãos. Daqui a pouco ele fala: gente, cheguei, agora eu sou cristão. Acho que eu teria medo também.
Será que ele não está se infiltrando para ver quem é, quem não é? Ele não vai chegar com a polícia, com, sei lá, com cartas e prender todo mundo? E Barnabé, ele não entrou nessa linha. Ele abraçou Paulo e falou: não, gente, é verdade. Ele está falando assim, ele está agindo assim, ele mudou, ele encontrou Jesus, ele teve uma visão e ele ficou ao lado de Paulo. Aquele que exorta é aquele que está do lado. Você não dá para exortar de longe, não dá para exortar frente a frente, você tem que estar junto. E Barnabé ficou junto de Paulo. Mais para frente, em Atos 15, do 36 ao 40, Paulo brigou com Barnabé. Nós vamos ler esse trecho. Atos 15, do 36 ao 40, diz assim: alguns dias depois, eles fizeram uma viagem missionária, e juntos, com mais alguns irmãos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Eles brigaram. Esse Marcos, João Marcos, ele era meio parente de Barnabé, parece que ele era primo, talvez um primo mais jovem. E na viagem missionária que eles fizeram em grupo, no meio da viagem ele volta, ele desiste da viagem. A Bíblia não narra o motivo. Se ele ficou com medo, se ele tinha outros interesses, se ele desistiu, a Bíblia não narra. Mas numa outra vez, ele estava disposto a ir. E Paulo falou: não, ele já retrocedeu uma vez, não vamos levar ele, não, vamos levar ele. E Barnabé ficou agora ao lado de quem precisava. Ele ficou do lado de Paulo quando Paulo precisou, agora ele ficou do lado de João Marcos, que era quem estava precisando ser restaurado. E como eles não entraram em acordo, houve 2 viagens missionárias. O livro de Atos ele narra bastante sobre Pedro e começa a falar de Paulo. Aqui separa Barnabé e não narra mais, mas eles foram fazer missões em Chipre, que era o local de origem de Barnabé. O dom de animar, de encorajar, está ligado a essa segunda chance. Você ajuda as pessoas a ter uma outra oportunidade de melhorar. Paulo teve essa oportunidade, Marcos teve essa oportunidade, e foi Barnabé que fez. E era o filho da consolação, o filho do encorajamento. Mas esse dom é importante? Esse João Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho. O primeiro Evangelho foi escrito por esse rapaz que uma vez retrocedeu. E Mateus parece que foi embasado uma boa parte no próprio Evangelho de Marcos. Ele é muito importante na Bíblia. Se não fosse o Barnabé, onde estaria Marcos? Teríamos a Bíblia como é hoje? Deus usou os 2, mas usou um para abençoar o outro para nos abençoar. Paulo escreveu 13 cartas. Quase metade do Novo Testamento, Paulo. Sem Barnabé não teria nem as cartas, nenhum dos evangelhos, talvez nem outros, porque ele provavelmente foi usado a partir dele que saíram os outros também. É um dom muito importante. Eu não tenho esse dom, não estou buscando esse dom. Tudo bem, mas será que a gente não pode se inspirar com isso? Será que não é importante a gente estar junto? A gente animar, a gente consolar, a gente edificar, a gente caminhar junto, abençoar, servir de apoio? Isso é papel do cristão. Quem tem o dom vai fazer melhor ainda, mas sabe, que tal uma igreja conhecida por ser a igreja dos Barnabés? Isso é uma benção. Não é o sentido que a gente usa hoje, mas nesse sentido é bom. Uma outra coisa interessante sobre essa palavra, que é traduzida por consolar, por animar, exortar, ela é usada pelo Espírito Santo. Ele é o consolador, ele é o animador, ele é o encorajador. E a convivência com o Espírito Santo pode nos transformar assim. Nós, convivendo com, a gente se torna aquilo a quem a gente adora. Quando o povo do Antigo Testamento adorava aqueles deuses com coisas terríveis, com assassinato de crianças, com sacrifícios, o povo ficava mal. Quando o povo adorava o Senhor, o povo era transformado. Então, conforme nós temos essa convivência com o Espírito Santo,
conforme nós temos esse contato íntimo, diário, constante, certamente, isso vai florescer em nós, mais e mais. Se nós buscarmos esse exemplo, se nós pensarmos, talvez a gente precise se policiar um pouquinho. Será que eu vou só criticar? Não que a gente não possa criticar, quando merece crítica, mas com amor, né? Tem que melhorar, mas como que eu vou falar que tem que melhorar? Do melhor jeito, porque eu amo meu irmão, amo minha irmã. Vou falar ali, ó, isso aqui não está tão legal, mas ó, vamos ver aqui, tem uma ideia, e se a gente fizesse assim, mas esse outro ponto já está legal, vamos melhorar, e vamos seguir. A igreja de Barnabés, amém? Que a gente possa ser daqueles irmãos o que reparou nosso viu, que a gente possa ser como Barnabé, e muitas vezes não vai aparecer o que a gente fez, mas vai refletir na vida de muitos outros, e a igreja vai sendo edificada assim, amém?